Bem, e o que acontece é o seguinte: tem muita gente desesperada com essas quedas nas cotações da Vale, e eu trouxe aqui hoje algumas informações muito pertinentes que é interessante que você saiba. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, e o que acontece é o seguinte: muita gente só sabe olhar para o número piscando no home broker. Pessoas que só olham as cotações, compram por um valor, torcendo para que suba, para vender por um valor maior. Isso é um grande problema, porque quando você passa a olhar as empresas apenas como se fossem um número que fica piscando no seu home broker, você eventualmente não vai ter confiança, não vai ter resiliência de ficar com o papel na carteira apanhando e vai acabar vendendo no fundo. É sempre assim. Então é muito importante que você estude as empresas a fundo. Afinal de contas, tem pessoas por trás, é uma companhia que gera muito valor e é importante colher o máximo de informações possíveis das empresas. Então aqui logo de cara, a Vale é a segunda em produção de minério de ferro, com aproximadamente 20% do mercado transoceânico, o maior produtor de pelotas de minério de ferro, o sexto em produção de níquel e o 11º em reserva de cobre. Então, você percebe só com esses números aqui que a Vale não é qualquer mineradora, é uma das mais importantes do mundo. E que a empresa prevê um aumento na produção de minério de ferro até 2030 e destaca diversos pontos, como implementação do modelo de gerenciamento já dando frutos, projetos estratégicos para expandir a produção e qualidade de minério de ferro e acelerando iniciativas para levar as operações para esse próximo patamar. Então não pense que os resultados da Vale vão permanecer como está, porque tem gente sendo muito bem remunerada, trabalhando para fazer acontecer. E que o desempenho operacional em 2024 houve aumento na produção de cobre e na produção de níquel, uma pequena queda. E veja só que interessante, a companhia está melhorando a competitividade do níquel para tentar ficar mais competitiva. Então tem diluição de custos fixos, porque quanto mais barato fica para produzir o minério, melhor. Isso aumenta as margens da empresa. Então observe aqui as expectativas para a empresa de aumentar o volume de extração até 2030 e tudo isso aqui acarreta em resultados melhores no futuro. Eu já disse isso em outros vídeos. A Vale ela depende muito da cotação do iron ore, que é o minério de ferro. Então, em 2021, o minério de ferro estava por um patamar de preço e agora naturalmente caiu. E existe uma correlação muito forte. Então, quando você compra Vale, você precisa saber disso. A Vale ela tem uma correlação praticamente igual para igual com o minério de ferro, então é natural que seja cíclico. E aqui a companhia destaca mais uma vez a demanda por aço, porque existem cada vez mais necessidades em toda parte do mundo. Então aqui, tendências do aço, urbanização e intensidade do aço, crescimento populacional e econômico, transação energética e reindustrialização doméstica. Então veja só a perspectiva de crescimento até 2040, que é muito positiva. E aqui está discriminado inclusive por região: China, Índia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e outros. E o curioso é que eles preveem, e o curioso é que eles estão prevendo uma queda na produção, e o curioso é que eles estão prevendo uma queda na demanda por parte da China, mas que é compensado em todas essas outras regiões. E esse é um ponto de atenção, porque boa parte da receita da Vale vem da China. É um percentual muito relevante, 50%. Então, é preciso que essas outras regiões aumentem a demanda para poder suportar essa possível queda aqui. Então, tudo isso fica precificado nas cotações e a empresa acaba apanhando. Mas esse daqui não é o fator número um. O principal indicador que importa para a Vale é a cotação do minério de ferro, porque eu quero que você imagine o seguinte: a empresa tem um custo para produzir e deixar aquele minério pronto, e o gap, a margem, vai depender da cotação do minério. Então, quando o minério está baixo, a margem fica menor, porque o custo de produção é o mesmo, mas quando o minério de ferro está lá nas máximas, aí tem toda aquela margem. E aí são nesses momentos que você não consegue entrar no papel porque fica caro demais. Então, de repente, o momento para entrar na Vale talvez seja agora. Pelo menos vale a pena você estudar e acompanhar a empresa. Então aqui mais uma vez, a demanda de minério de ferro deve se manter estável nos próximos anos. Então ocorre uma pequena queda na demanda transoceânica e essa queda se deve principalmente por conta da China, mas nada muito relevante, e é um ponto de alerta. Então aqui relacionado à China, a Vale destaca demanda transoceânica que continua em declínio suave, mas ainda em um nível alto. E no Sudeste Asiático, Oriente Médio e Índia segue crescendo a demanda por minérios. E aqui, desde os indicadores fundamentalistas, observe que a Vale ela é
praticamente cotada com preço sobre o valor patrimonial de 1,00. É bem abaixo da sua média histórica, e esse é um ponto muito positivo que indica que a empresa está em um preço muito atrativo. E além disso, o EV sobre EBITDA está bem abaixo dos seus pares no mercado, o que pode indicar que a empresa está sim barata. E a tendência disso aqui, com o aumento da produção e se eventualmente o minério de ferro subir, quem compra nos patamares de cotação atual vai ter um EV sobre EBITDA ainda menor. Agora aqui um ponto de destaque muito interessante. Puxando o histórico desde 94 até 2025, observe como a Vale performou em suas cotações aqui na linha verde, com 4.692%, mas considerando os dividendos pagos, se eles fossem reinvestidos na Vale sempre que o investidor recebesse, o resultado seria bem próximo de 24.674,37%, o que é um baita retorno. Então, observe que 80% dos resultados é oriundo dos dividendos. Então, está aqui a importância de você coletar o recurso e reinvestir. E o mesmo aqui vale para qualquer outra empresa. Reinvestir é parte fundamental do processo. Então tem que seguir firme, com paciência, para deixar os juros compostos trabalharem. Eu sempre digo que investir é para ser chato, monótono. É receber o dividendo, reinvestir, aumentar o percentual, é aumentar o número de ações na sua carteira das mesmas empresas por muitos anos. Então tá aqui, sem sombra de dúvidas, olhando pelo retrovisor, a Vale performou mais do que a média dos imóveis no Brasil. Então, o sujeito que investe em ações, ele consegue sim bater o mercado, sobretudo o mercado imobiliário, que foi um mercado vencedor no Brasil durante esses 30 anos, mas isso tem um preço. É preciso ter a disciplina de se manter firme sem vender as ações e reinvestindo cada dividendo. E historicamente a melhor performance foi de quem já morreu, justamente porque quem morre não tem como vender os seus papéis. Então, é importante que você permaneça firme. E aqui o histórico de dividendos da Vale, você observa que é uma empresa cíclica que em alguns anos distribuiu grandes dividendos, em outros anos distribuiu menos proventos. Mas uma coisa é fato, quem comprou barato e não se deixou levar pela Selic, que está em um patamar elevado, e seguiu firme nas ações que havia comprado a bons preços, sem sombra de dúvidas, recebeu dividendos bem generosos, inclusive nesses anos aqui, mais magros para os dividendos. Agora vale ressaltar que aqui em 2019 a taxa de juros estava em 2%, então as ações estavam pipocando, e em 2020 veio aquele problema lá da Covid, mas depois tudo voltou ao normal. Então é preciso ficar atento nesses pontos. Sobretudo entender que a Vale é uma empresa cíclica, o minério de ferro é cíclico. Então, não adianta desespero. Então, aqui para ilustrar melhor o que eu passei o vídeo inteiro tentando dizer, a linha azul representa as cotações da Vale e a linha verde o minério de ferro. Então, aumentando aqui a nossa análise, observe como sempre anda junto. O mercado precifica muito bem. Então, quando a empresa estava aqui nas mínimas, o minério de ferro também estava nas mínimas. Quando a empresa estava aqui nas máximas, o minério de ferro também estava na máxima. Então, é uma correlação muito forte. Não adianta desespero, o ideal é você entender isso e não ficar pensando em vender a empresa. É claro, isso daqui não é recomendação, mas sem sombra de dúvidas, é o que eu faria e é o que eu faço. Tudo bem que não dá para ficar investindo olhando para a rentabilidade passada, mas o histórico diz muito sobre os investimentos. Os comportamentos das pessoas que tiveram sucesso é sempre muito parecido. São pessoas que compraram as empresas a bons preços, respeitando o preço teto e não se desviaram da estratégia em nenhum momento. Eu acho interessante que você faça o mesmo. Então, chegamos ao final desse vídeo e com base em tudo que eu te mostrei, é você mesmo que tem que responder essa pergunta. Será que chegou o momento de comprar Vale olhando a questão histórica e a correlação com o minério de ferro? Fica a seu critério. Eu particularmente acho que os momentos de compra são justamente esses em que as cotações estão apanhando fortemente. Então, eu não tenho bola de cristal para prever se vai continuar caindo. Uma coisa é certa, relacionada à sua média histórica, a Vale está começando a ficar atrativa. Inclusive, para muita gente já está. Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado.
Se você gostou, por gentileza, deixa o like. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição. E não esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos. Afinal de contas, esse canal é diferente de outros canais de entretenimento. Aqui você vai receber leitura das apresentações das empresas, anúncio de dividendos, e isso é muito importante para você acompanhar as empresas da sua carteira. E agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como funciona o aluguel de ações. Eu tenho certeza que você vai querer receber mais renda passiva, então clica aí para você assistir. Um abraço para você e fique com Deus!